Voltamos com o programa Trabalho em Revista. O trabalho degradante pode estar presente em várias atividades, entre elas na de catador de material reciclável. Os principais desafios desse setor é garantir condições dignas de atuação e a quebra de preconceitos. Para falar sobre esse e outros assuntos, ao meu lado a Procuradora Regional do Trabalho no Paraná, Margarete Matos de Carvalho. Tudo bem, Margarete? Seja bem-vinda ao programa. Margarete, como que funciona a atuação do Ministério Público do Trabalho diante da inclusão social e produtiva dos catadores? Pois bem, desde 2001, o Ministério Público do Trabalho passou a atuar na fiscalização do trabalho de crianças e adolescentes nos lixões. Esta é uma atividade considerada proibida para menores de 18 anos, já que ela é insalubre, é perigosa, oferece riscos extremos, inclusive à vida dessas crianças e desses adolescentes. E nós percebemos que retirar crianças e adolescentes dos lixões não era suficiente, porque as famílias continuavam numa situação de extrema pobreza, desestruturada, e as crianças acabavam retornando para o trabalho infantil, mesmo que não fosse nos lixões, em outras atividades e às vezes até com maior risco, como tráfico de drogas e exploração sexual. A partir dessa constatação, nós começamos também a exigir dos municípios que eles contratassem as associações e cooperativas de catadores, auxiliassem na organização dessas associações e remunerassem os serviços de coleta seletiva que os catadores podem prestar para o município, como estratégia de melhorias de trabalho, de renda das famílias e aí a garantia da permanência das crianças e dos adolescentes nas escolas. Há um movimento que mapeia essa quantidade de catadores no Brasil, de pessoas que trabalham nessa atividade ainda aqui no país? O IBGE fez um recorte a respeito dessa profissão no último censo de 2010, apontando 400 mil trabalhadores nesta atividade, mas nós acreditamos que o número seja muito maior, não só pelas informações do próprio Movimento Nacional de Catadores, que indica mais de 1 milhão de pessoas, mas pelas realidades mesmo que encontramos nos municípios. Dou um exemplo, por exemplo, de Curitiba, né? Nós temos 60 mil famílias em áreas de ocupação irregular, em áreas de risco. 60 mil famílias seriam multiplicadas por 4, que é o número médio de pessoas, e aí a gente já tem uma noção, no único município, de quantas pessoas estão envolvidas com a catação, já que essa é a atividade preponderante dessas famílias. Doutora, em Mato Grosso foi determinado o encerramento de um lixão agora em agosto, né? No início de agosto. Como que funciona a punição para quem não cumpre a determinação? Até 2 de agosto de 2014, havia um prazo para que os municípios eles iniciassem os sistemas de coleta seletiva com a contratação de associação e cooperativa de catadores. Isso no Brasil todo, para todos os municípios brasileiros, porque a gente tem uma realidade absurda de número de lixões, de municípios que ainda colocam os resíduos em lixões, onde há a presença de pessoas, de crianças, de adolescentes trabalhando. A gente pode falar aí em torno de 3.300 municípios nessa situação, um total de 5.500, que ainda tem inclusive aterros controlados que a gente tecnicamente pode considerar como lixão, né? Mas o não cumprimento, como que funciona? Por exemplo, foi essa determinação para todos os municípios do país, mas em alguns não foram cumpridos, como no caso aqui na capital de Mato Grosso mesmo. Como que funciona a punição para quem não cumpre isso? Nós estamos orientando aos membros do Ministério Público, através do material que foi elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, num projeto específico de encerramento dos lixões, inclusão social e produtiva dos catadores, numa parceria inclusive com a Secretaria-Geral da Presidência, de que sejam adotadas medidas junto aos municípios, no primeiro momento dialogando com o município, oferecendo a adequação espontânea através de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, e nos casos em que houver resistência ou omissão do gestor público, adotar as outras providências mais radicais, digamos assim, como o ajuizamento de ações civis públicas, ações criminais por danos ambientais, porque colocar o resíduo no local inadequado é um crime ambiental, e também as ações de improbidade administrativa que podem tornar este prefeito, por exemplo, inelegível.
Ok. E no caso, é muito interessante essa busca pelo encerramento desse tipo de atividade, mas não é apenas isso, né? Após dado esse processo, há um processo da busca da reinserção no mercado de trabalho desse trabalhador? Desde 2002 é uma profissão reconhecida na classificação brasileira de ocupações e a gente não está buscando a recolocação desses profissionais no mercado de trabalho porque eles continuarão exercendo essa profissão de catador. O problema são as condições de trabalho atuais, né? A profissão não é uma profissão indigna, as condições de trabalho que são indignas, degradantes, muitas vezes inclusive em condições análogas a de escravo, porque eles ficam presos por dívidas junto aos atravessadores, pequenos depósitos que estão instalados em todas as cidades brasileiras, e aí a ideia de que sejam organizados em associações e cooperativas, que é uma forma de organização que a gente chama de cooperativismo popular, eles se apropriando dos espaços de trabalho, dos meios de produção, dos equipamentos necessários para esse trabalho e recebendo uma remuneração digna, que inclusive está prevista na nova lei das cooperativas de trabalho, que é a Lei 12.690, que indica lá o mínimo que o município tem que pagar para cada catador. Doutora, essa questão não acontece só nos lixões, mas também na área social, nas ruas, avenidas das cidades. E também com a presença e participação de crianças e adolescentes. Então a exploração do trabalho de crianças e adolescentes não acontece só nos lixões. Acontece também nas ruas e nós vemos isso todos os dias no nosso cotidiano, quando a gente está trafegando. Então, os carrinhos de coleta são inadequados porque eles ocasionam problemas na estrutura óssea, com inclusive muitos inválidos, em razão do peso que carregam, são 300, 400 quilos. Não consigo imaginar alguém que tenha força física suficiente, são 13, 14 horas de trabalho por dia e ainda enfrentando um preconceito da sociedade porque acha que está atrapalhando o trânsito. As autoridades públicas também veem como entrave, a paisagem urbana comprometida pela exposição dessas pessoas que trabalham de forma inadequada com esses carrinhos, né? Enfim, com essa realidade. E o que a gente percebe, na verdade, é uma má vontade política de resolver esse problema, incluindo catadores em associações cooperativas e contratando para fazer o serviço de coleta seletiva, que é o que a lei prevê. Então, eles deixariam de ser trabalhadores autônomos, em condições inadequadas, indignas de trabalho, e passariam a fazer parte de um sistema oficial de coleta seletiva, valorizados pelo trabalho que eles fazem e sendo remunerados também por este trabalho. Mas na prática tudo isso é um pouco ainda difícil, essa quebra de preconceito, quebra de tabu para ser colocado, né? E é isso que o Ministério Público do Trabalho também enfrenta. E além disso, como que funciona o trabalho para a autoestima desses trabalhadores? Quando eles saem dos lixões e eles ocupam as ruas, por exemplo? O fato de participarem da coleta seletiva oficial, de serem prestadores de serviços de limpeza urbana para o município já é um motivo de aumento da autoestima. O fato deles utilizarem uniformes, que na verdade são equipamentos de proteção individual, também aumenta a autoestima desses trabalhadores, porque eles deixam de ser vistos como um indivíduo qualquer, um trabalhador qualquer, se é que eles são vistos, né? E passam a ser reconhecidos como trabalhadores organizados, prestadores de um serviço relevante à comunidade, que é o aumento das metas de reciclagem. Então, o preconceito da sociedade em relação a esse trabalhador ainda é grande, assim como também nós vemos muitas pessoas ainda defendendo o trabalho infantil. Então, nós vivemos numa sociedade muito atrasada em relação a esses conceitos. Precisamos cada vez mais convencer a sociedade de que o trabalho infantil é prejudicial, empobrece as famílias, empobrece o país, e nós precisamos conseguir fazer com que as famílias mais vulneráveis hoje, e os catadores se encontram talvez nessa escala mais baixa de vulnerabilidade, elas sejam atendidas, contempladas naquilo inclusive que a lei prevê e sejam emancipadas social e economicamente. Doutora, para encerrar o programa e falando desse assunto de tamanha relevância e com pontos tão delicados a serem tratados ainda, gostaria que a senhora deixasse um recado para quem está nos acompanhando. Gostaria de deixar um recado, obviamente que para a sociedade comece a ter outros olhos em relação ao trabalho dos catadores, uma preocupação com o trabalho infantil, mas principalmente para os operadores do direito, e aí eu incluo em especial os juízes do trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho tem atuado, inclusive judicialmente, para fazer o enfrentamento deste problema, e muitas vezes nós não temos obtido decisões favoráveis porque ainda existem decisões no sentido de que a Justiça do Trabalho não teria competência para atuar nesta questão que envolve tanto o trabalho infantil quanto o trabalho em condições degradantes e indignas.
sendo que a inserção dos catadores nos programas de coleta seletiva, na gestão de resíduos sólidos, é apenas uma estratégia para alcançar melhores condições de trabalho e vida e erradicação do trabalho infantil. Então, nós, infelizmente, temos que trazer uma matéria nova para a Justiça do Trabalho, que é gestão de resíduos sólidos, e às vezes por isso que há essa, talvez, incompreensão, mas temos que conquistar a atribuição do Ministério Público do Trabalho e a atribuição da Justiça do Trabalho, porque eu acredito que nós temos uma sensibilidade maior em relação às questões sociais. Obrigada pela participação e assim terminamos o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeo. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. E aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.